Trabalhamos principalmente na questão do manejo produtivo, que é onde que é a parte que eu mais me divirto, que é a parte que eu mais gosto. E podemos trabalhar também na questão da administração e gestão e atualização de pesquisa. Eu vou enfatizar, vou entrar um pouquinho em cada desses itens, tá? Pesquisa e atualizações, né? Nós, como zootecnistas, nós estamos levando conhecimento para o campo. Eu atualmente atendo, pelo programa de assistência técnica, 27 produtores. E desses 27 produtores, eles esperam a minha visita mensal, todo mês eu vou lá na propriedade deles, levar conhecimento, levar inovações tecnológicas, levar melhorias, levar recomendações técnicas. E para eu poder levar, eu preciso estar em constante atualização, em constante estudo, em constante crescimento, né? Intelectual. Então, assim, acompanhar novas tecnologias, né? Está sendo desenvolvido um trabalho muito legal aqui no INPA, com a questão dos bioflocos, né? Quem tiver um pouquinho mais de interesse de pesquisar sobre esse assunto é muito interessante. Ele ainda não está sendo inserido na questão produtiva, mas pelas perspectivas, né, pelos estudos, daqui a pouco vai estar sendo introduzida na piscicultura. Então, assim, nós como zootecnistas vamos levar esse conhecimento para o produtor, né? Que dificilmente o produtor tem aquela, digamos assim, o querer de pesquisar. Ele está ali na lida tão cansativo, tão exaustivo, que dificilmente ele vai procurar estudo, né? Então, inovações, né? Então, a gente, como zootecnista, nosso papel é levar essas informações, essas inovações para o campo, né? Disseminar as informações, a gente compartilhar nossos conhecimentos. É o papel dos zootecnistas fazer isso, mas para a gente fazer isso, a gente precisa ter esses conhecimentos, né? Realização de pesquisas, experimentos, contribuir para o avanço de conhecimento, né? E para isso, a gente precisa querer, né? Por exemplo, buscar cada vez mais artigos científicos, uma literatura boa, uma literatura bem embasada, para a gente levar qualidade, informação de qualidade para os nossos produtores. Outra competência do zootecnista é o planejamento da piscicultura, né? Se você entrar numa piscicultura do zero, é uma felicidade para a gente, né? É muito difícil a gente conseguir entrar numa piscicultura do zero, a gente conseguir planejar. Mas quando a gente consegue é muito bom. Aqui eu trouxe uma imagem de um produtor que eu atendia, que ele foi assessorado no início da produção dele. Não foi um zootecnista, mas foi um engenheiro de pesca, que ele foi muito bem assessorado para a utilização da topografia do sítio dele. Como vocês podem ver, ele usou toda a extensão do terreno onde ele podia para fazer tanques ali lá no fundo, onde o terreno dele vai afunilando, né? E o técnico que conseguiu planejar, que conseguiu dimensionar os viveiros, ele conseguiu aproveitar toda a topografia do terreno, né? E nós, como zootecnistas, podemos fazer isso. Naquela aula de topografia lá que a gente acha que é meio chata, ela é muito aplicável no campo, né? Então, é muito importante levar esse conhecimento para eles, né? E até por causa, o dimensionamento de uma produção vai diretamente relacionado ao lucro que ele vai ter, a renda que ele vai ter, a produção que ele vai ter. Então, é preciso estabelecer um dimensionamento muito bom nesse início, para que lá no futuro ele consiga colher esses frutos. Né? Não adianta fazer um viveiro, só trazendo um pouquinho, né? Um viveiro enorme de 1 hectare, se eu não vou conseguir aproveitar aquele viveiro de uma maneira eficaz, se eu só vou conseguir produzir 5 toneladas por ano. Então, assim, não vai conseguir expressar direito o potencial, né? Então, é melhor, às vezes, a gente dimensionar de uma maneira que ele vai conseguir tirar vários ciclos por ano ou por ano do que um só. Então, assim, às vezes a gente tem que conversar muito com o produtor para entender a realidade que ele quer, que ele tem. Outra competência do zootecnista é o manejo produtivo, é a parte que eu gosto, a parte que eu me divirto, né? Que é a parte onde a gente coloca nossos conhecimentos em prática, né? Coloca ali o
que a gente aprende aqui na faculdade, o que a gente aprende no mestrado, o que a gente aprende estudando, a gente coloca em prática. Então ali, ó, tenho várias fotos ali ilustrando, fazendo biometria no campo, fazendo análise de água, fazendo levantamento de acompanhamento do crescimento dos animais. Isso é muito importante, é o nosso papel, né? Como técnico, fazer esse acompanhamento dos lotes que estão sendo produzidos, porque é nessa hora que a gente vê se nosso trabalho está sendo bem feito ou não. Apesar das nossas visitas serem mensais, se o produtor conseguir seguir todas as nossas recomendações, é nessa hora que a gente vai ver se as nossas recomendações estão sendo seguidas ou não. É nessa hora que a gente vê se nosso trabalho está sendo bem executado, né? Ali eu coloquei uma imagem fazendo análise de água, né? O produtor fazendo análise de água. Então, assim, para eles terem conhecimento de como fazer, né? Apesar das nossas visitas serem mensais, às vezes eles precisam ter esse conhecimento para aplicar diariamente. E a gente passando esse conhecimento para eles, colocando eles para fazer, é muito mais interessante que eles vão poder aplicar diariamente esse conhecimento, né? Fazer o controle de prevenção e doenças, né? É muito triste quando o produtor perde o seu lote. A gente se sente um pouco, não é que fracassado, mas triste, porque apesar de não ser nossa culpa, a gente se sente um pouco culpado, porque, poxa, o que eu poderia ter feito para ele não perder o lote dele, né? Então, assim, e o papel do zootecnista é justamente esse. Incentivar o produtor a estar sempre buscando controle do seu lote, controle de doença, qualquer mudança de comportamento do peixe, qualquer mudança de comportamento dos animais. O peixe parou de comer, o peixe parou de estar boqueando muito, como eles chamam. Então, sim, se a gente vê que o produtor, né, não está acompanhando, se ele está perdendo peixe, significa que o manejo não está sendo eficaz, né? Então, o nosso papel, cada vez mais incentivá-los a fazer esse acompanhamento, né, fazer esse acompanhamento diário. Se o peixe parou de comer, se o peixe parou de respirar, se cada mudança de comportamento é o produtor que está lá no dia a dia observando, mas é nosso papel orientá-lo, porque por eles, vou dizer a minha realidade, né? Como o peixe está lá na água e eles não estão vendo, para eles está tudo bem, né? Mas a gente sabe que não é assim, né? A gente precisa colocar na cabeça do produtor que o ambiente que ele está vivendo precisa ser propício para ele conseguir expressar toda a capacidade produtiva dele, né? A gente sabe que uma produção animal, eu digo para eles que é um triângulo, para colocar na cabeça deles, que é manejo nutritivo, manejo nutricional, genética e ambiente. Então, assim, se esses três parâmetros estiverem em harmonia, eles vão conseguir expressar, né, toda a capacidade produtiva deles, peixe, né, digamos assim. Então, assim, a gente precisa colocar isso na cabeça dele. Qualquer cadeia produtiva que vocês forem trabalhar, vocês precisam ter essa conversa com os produtores que vocês vão atender, né? Que eles precisam propiciar uma boa alimentação, eles precisam propiciar um bom alimento e o peixe e o animal ter uma boa genética para conseguir expressar todo o seu potencial produtivo. Aqui eu coloquei um videozinho rapidinho. Eu fazendo o acompanhamento do arraçoamento. Aqui nesse viveiro o peixe tambaqui, está comendo toda a ração, né? E aqui a gente tinha jogado e agora que eles estavam aparecendo. Aí eu até conversei com o seu Francisco, o nome desse produtor. Seu Francisco, a gente precisa fazer análise de água desse viveiro aqui, porque os peixes não estão comendo direito, né? E nós como profissionais da área, precisamos ter esse olhar clínico, né? Por que esse peixe aqui está comendo bem, por que esse daqui não está comendo bem?
Então a gente precisa passar para eles essas informações, né? Ó, se esse peixe aqui está comendo bem, eles são do mesmo lote, são do mesmo tempo, e esse daqui não está comendo, significa que alguma alteração está acontecendo nesse viveiro aqui. Né? Então a gente precisa passar essa segurança para eles, né? Que algo está acontecendo. Tá. E nesse videozinho aqui sou eu segurando uma rede, o meu produtor sozinho, mas a gente precisava fazer o acompanhamento do lote dele, fazer uma biometria, pesar, medir, ver se, fazer uma análise das brânquias para ver como é que estava a saúde dos peixes. E às vezes a gente precisa entrar de verde, precisa segurar a rede, precisa fazer tudo, né? Porque às vezes o produtor só tem o técnico e ele, né? Então a gente às vezes precisa botar a mão na massa mesmo, para a gente ter respostas, né? Porque se for ficar dependendo, não, ele não tem mão de obra, então eu não vou fazer. Ele não tem ajudante, então eu não vou fazer. Não, a gente tem que botar a mão na massa mesmo, trabalhar, até para a gente dar uma resposta para o produtor, né? A gente precisa, e para a gente dar essa resposta para o produtor, a gente precisa fazer esse acompanhamento certinho aí. E aqui algumas fotos para ilustrar. É no meio do campo mesmo, fazendo biometria, com que tem um saco plástico, a gente conseguiu pegar o peixe com uma tarrafa, com uma rede, eu e seu Nicásio. No meio do campo, do sol quente, a gente precisa dar essa resposta para eles, então a gente vai fazer essa biometria. Aqui, a gente, ali na segunda foto, né? O viveiro, eu chego na propriedade, o viveiro está tomado de planta, né? O que eu preciso fazer? O produtor quer uma resposta minha, tá? O que eu faço? O que eu uso? O que eu não uso? O que eu errei? Por que tá assim? Então, às vezes, a gente precisa ter a resposta na ponta da língua. Então, assim, por isso que eu falo, né? Pesquisar bastante antes de ir em campo, ler bastante, se atualizar, ver o que a gente pode fazer para melhorar a vida daquele produtor, a água daquele produtor. Então, assim, mesmo a gente estando em campo, a gente precisa estar sempre em constante atualização. E ali, por exemplo, ali é um canal de igarapé que a gente chama, né? Atualmente, essa estrutura tá entrando em desuso, né? Porque só matrixã que se dá bem com ela. Mas, assim, muitos produtores ainda têm, né? Esse tipo de produção. E é o que ele tem. Ele não tem condições de mandar escavar viveiro, não tem condições de fazer nenhum outro tipo de instalação, só tem isso daí. E é o que ele tem. E aí, o que vocês vão fazer? Vão ter que usar a estrutura que ele tem. Tá licenciado, tá tudo certinho, mas é o que ele tem. A gente vai ter que usar o que ele tem, né? E o nosso conhecimento técnico vai ter que ser aplicado na prática lá e colocado, né, em prática. Então, assim, a gente tem que usar todas as estruturas. Eu trabalho muito com pequenos produtores, né? Que a gente chama que são produtores de subsistência, mas eles querem ter lucro, eles querem ter produtividade, eles querem ter renda. E a gente precisa utilizar todas as estruturas que ele tem, né? E essa é uma realidade muito grande. A maioria dos produtores que eu atendo são pequenos, as estruturas são poucas, mas eles querem produzir peixe. E produzir peixe com qualidade, com sustentabilidade e ter lucro, né? Então esse é o meu papel lá, levar esse tipo de conhecimento para eles. E aqui chega a parte que quase nenhum deles gosta, mas que é essencial, que é a parte de administração e gestão, né? Nós fazemos administração, né, rural, e é aplicável muito na prática. A gente que está em campo, a gente acha que é só chegar e trabalhar com manejo produtivo. Não, mas nós temos que trabalhar, os tecnistas têm que trabalhar a administração, a gestão, porque para poder dar ao produtor a resposta se aquele negócio está sendo lucrativo, se ele está conseguindo ter renda, se ele está conseguindo ter lucro com aquela produção, né? E é qualquer outro tecnista fazer isso numa produção, né?
elaboração de projeto econômico, planejar, sabe, empreendimento considerando o custo de produção. Seu Francisco, o seu custo está muito alto, com mão de obra. Vamos otimizar? Felizmente, às vezes isso é necessário, né? O produtor quer ter três funcionários e a produção não se paga. A gente vai ter que enxugar a quadra. E é nosso papel chegar com o produtor e fazer essa análise de custo de produção, né? Olha, sua estrutura ela é muito grande, ela não está se pagando. O seu custo com energia, você quer deixar o aerador porque é bonito ficar lá jogando água o dia todo. O seu custo com energia está muito alto. Não precisa. Bora diminuir a densidade de peixe, o senhor não precisar usar o aerador. Então é nosso papel, né? Levar esse tipo de conhecimento, porque eles colocam o que eles veem no YouTube, que é bom colocar aerador para o peixe crescer. Eu falo, gente, o aerador, ele não é, como é que eu falo para eles? Que não é conversor de crescimento, né? Porque você vai colocar aerador para o seu peixe vai crescer. Então, assim, né, a gente precisa ter esse poder de convencimento também para eles, né? Com eles, porque nem sempre eles aceitam a nossa ideia. E não é porque vocês estão fazendo zootecnia que vocês vão só trabalhar com bicho, vocês vão trabalhar com gente. E trabalhar com gente é muito difícil, porque o poder de convencimento, e principalmente, que eu estou vendo que tem muito mais mulheres, né? Sempre foi assim na zootecnia, né? E querendo ou não, às vezes a nossa palavra não é muito levada a sério, né? Principalmente no campo. Quando um produtor com 50 anos, 60 anos, ele não, eu já produzo peixe há 30 anos. Se eu chegar lá e dizer, seu José, bora mudar aqui? Não, mas eu faço a minha vida toda desse jeito. Então a gente tem que ter um pouco de jogo de cintura com eles, né? Não é fácil o poder do convencimento, mas assim como a Amanda falou, se vocês souberem se vender o que vocês sabem, eu tenho certeza que eu sei disso, vocês conseguem convencê-los, né? Porque a partir do momento que você tem certeza do que você fala, você passa a sua certeza para eles. Então é muito importante ter esse poder de convencimento, né? E, bom, é isso. Acabou, foi na hora, né? Em resumo, o zootecnista é fundamental para o sucesso da piscicultura brasileira, assegurando a qualidade, segurança, sustentabilidade e legalidade da produção. E o que conclui é isso, né? Que a gente precisa, o que nos faz feliz é isso, né? Peixe no prato, produtor feliz e terminando o ciclo de produção com dinheiro no bolso. Então, essa é a nossa principal objetivo aí para eles. Tá bom? Acho que a mensagem que eu queria passar é essa. E obrigada.